Um dos assuntos mais pedidos aqui no canal é sobre reprodução. Apesar de ser um assunto muito recorrente, que você está vendo lá desde o ensino fundamental até o ensino médio, quando cai numa questão, um texto, você se confunde. Por quê? A galera vai na decoreba, a galera vai no macete, não caracteriza o que é cada tipo de reprodução, as suas vantagens e desvantagens. São essas questões que mais caem nas provas, seja do colégio e de concursos, como o Enem, vestibular e concursos de colégios técnicos. Então vem comigo, mas antes já curte aí, me siga lá nas redes sociais, Química com Jones, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Bora aprender daquele jeito que você sabe muito bem, bem bonitinho, bem simplesinho, para que você nunca mais esqueça e guarde no seu coraçãozinho. Primeiramente, reprodução é uma característica de todos os seres vivos. Ela é fundamental para quê? Para que os organismos, os seres, vão originar novos indivíduos, garantindo a continuidade, a existência ou perpetuação da espécie ao longo do tempo, das gerações. Sem a reprodução, galera, uma espécie desapareceria justo e logo na primeira geração, ou seja, todos iriam morrer sem gerar nenhum indivíduo, aquela espécie iria desaparecer. Você sabe muito bem que os dois tipos de reprodução são a sexuada e a assexuada. Mas aí, me diz, o que caracteriza cada tipo de reprodução? Quais as vantagens e desvantagens que você sabe sobre ela? Primeiramente, você sabe que, ou vai aprender agora, que a maior diferença entre as duas é o que nós chamamos de variabilidade genética. Mas o que é isso? Fica aí na telinha, já me segue aí no canal, valoriza e dá aquela moral para o professor Flávio Jones aqui, curtindo e compartilhando esse vídeo e todo o nosso canal com todos os seus amigos e redes sociais. Você sabe o quê? Que eu tenho dois tipos de reprodução, mas que caracteriza, por exemplo, a reprodução sexuada. A reprodução sexuada, galera, vai envolver a união de dois gametas, o gameta masculino e o gameta feminino, resultando em descendentes geneticamente diferentes. Olha para o seu irmão, olha para o seu primo, olha para o seu coleguinha aí do lado. Vocês são, na fisionomia, iguais, idênticos um ao outro? Não. Então, isso vem do que? Essa diferença da sua base genética, porque todos nós temos características hereditárias diferentes, tá legal? Já na reprodução assexuada, não há união de gametas, tá? Normalmente é feita esse processo com a participação de apenas um único indivíduo. Esse indivíduo vai duplicar o seu material genético, vai aumentar de volume e vai originar descendentes, seres geneticamente iguais. Imagina, eu tenho uma bactéria, essa bactéria vai aumentar o seu volume após duplicar o seu material genético e depois vai se dividir em duas, uma célula mãe e uma célula filha. Ambas vão ter o quê? DNA, vão estar o quê? Geneticamente iguais. Isso é o que nós chamamos de clones. Vamos começar pela reprodução sexuada, que é aquela reprodução que eu falei o quê? Que nós vamos ter a união de dois gametas. Eu posso ter parceiros diferentes ou apenas esses dois gametas em um único indivíduo que nós vamos chamar o quê? De hermafroditas. Então, a grande diferença, a grande vantagem é que na reprodução sexuada, como nós falamos, eu tenho seres o quê? Diferentes, geneticamente diferentes. A isso nós chamamos de variabilidade genética. Então, a reprodução sexuada, nós vamos ter o quê? Uma maior variabilidade genética, que é a diversidade de características genéticas existentes entre os indivíduos de uma mesma espécie. Essa variabilidade genética vai explicar por que nenhum indivíduo da mesma espécie é exatamente igual ao outro, mesmo pertencendo
a mesma espécie. Qual é a grande vantagem disso? Essa variabilidade genética vai aumentar as chances do quê? De adaptação e sobrevivência ao meio ambiente. Por exemplo, uma maior resistência a doenças. Se eu tenho indivíduos geneticamente diferentes, vamos dizer que eu tenha um vírus, por exemplo, que só ataca seres que tenham tipo A. Se aquela população só tem indivíduos de tipo A, todos esses indivíduos vão o quê? Contrair essa doença e, porventura, tendo uma maior probabilidade o quê? De ter manifesto sintomas graves e vir a óbito, ou seja, falecer. Com isso tudo o quê? Toda aquela espécie pode entrar em extinção. E também vamos dizer, por exemplo, que eu tenho uma mudança brusca em termos de temperatura, de clima. Então, a adaptação, tá legal? De seres que são geneticamente diferentes, pode haver o quê? Uma maior chance de sobrevivência daquela espécie, uma maior resistência a doenças e a mudanças bruscas ambientais. Nós podemos ver que o ser humano está adaptado, consegue sobreviver o quê? A qualquer ambiente. Favorece o que é isso? A evolução, a mutação das espécies ao longo do tempo. Qual é a grande desvantagem da reprodução sexuada? Nós vamos ter o quê? Um maior gasto de energia. Imagina, você gostou daquela menina, você vai ter que tomar um banho, tá bem perfumado, você vai ter que gastar uma lábia, chamar para sair, conversar, gastar bastante tempo antes o quê? De copular e de ter um filho. Então isso vai ter o quê? Um maior gasto de energia. E você pode ver, por exemplo, em algumas espécies de animais na natureza, que um macho, a fêmea está lá bonitona, vou esperar aquela galera todinha ali, todos os machos brigarem, o mais forte eu vou me acasalar. Nessa luta entre os machos, você vai gastar o que? Tempo. Vai gastar energia. Antes o que? Até se acasalar, se reproduzir e ainda vai gastar um tempo, um cuidado maior para o desenvolvimento da sua prole. Ou seja, dali de ser recém-nascido até ser um indivíduo jovem. Aquele jovem que vai conseguir o quê? Seguir o seu caminho sozinho. Se alimentar, se subsistir e se reproduzir, dando continuidade à espécie. Então, a reprodução sexuada, você tem o quê? O maior gasto de energia. Aqui eu dei um exemplo, por exemplo, de machos de uma mesma espécie lutando. Há em outras espécies que você tem que cantar mais alto. Há outras espécies que você tem que dançar melhor. Há outras espécies que você vai ter o quê? Que desfilar a sua plumagem melhor. Há outras espécies em que após copular, a fêmea, para ter uma energia necessária, tá legal? Vai ter o quê? Que comer o macho, tá? Então, a reprodução sexuada, a desvantagem é essa, o maior gasto de energia na produção de gametas e no cuidado com os descendentes. Um exemplo de reprodução sexuada é os seres humanos, aves, peixes e plantas com flores, as angiospermas. E quais são as vantagens da reprodução assexuada? A reprodução assexuada é um processo rápido e eficiente. Necessita apenas o quê? De um único parceiro. Aquele indivíduo vai o quê? Duplicar o seu material genético e reproduzir um ser geneticamente igual a ele, um clone. Com isso eu tenho um menor gasto de energia. Eu vou ocupar o ambiente muito mais rápido. Mas também o que acontece? Menor capacidade de adaptação a mudanças ambientais. Porque naquela população, tá, toda a minha base genética é igual. Se eu tenho, por exemplo, uma classe de bactérias
todas as bactérias ali não resistem a um aumento de salinidade, se eu aumento a salinidade, tá legal? A concentração de sal naquele meio, todas virão o quê? A falecer, a deixar de existir. Mas também tem uma maior vulnerabilidade ao quê? A doenças, pois todos os indivíduos são geneticamente iguais. Exemplos de reprodução assexuada em bactérias, fungos, algas e plantas. Tá legal? Então, vantagem da assexuada. Processo rápido e eficiente, não necessita de parceiro, baixo gasto de energia e permite rápida ocupação de ambientes favoráveis. O que são ambientes favoráveis? Ambientes em que eles possam o quê? Sobreviver e se reproduzir. Tem ali alimento, tem condições o quê? Para isso. Tá legal? Imagina, em um minuto, uma bactéria pode originar 100 bactérias, porque esse meio de reprodução, que nós chamamos de bipartição, tá legal? Vai ser rápido e eficiente. Gostou? Já dê seu like aí, curte, se inscreva no canal e dá aquela moral também, o quê? Indo nas minhas redes sociais, Química com Jones, tá legal? E compartilhando com todos os seus amigos. Tchau, galera, um ótimo 2026 para todos.